Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Eu parei aqui em a ressurreição dentre os mortos. Vamos continuar aí, deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deus falou muito, gente. Era já pra ter até terminado, né, o capítulo, mas quem assistiu o vídeo anterior, gente, como que Deus falou com a gente naquele vídeo, né? Que coisas tremendas que estavam escritas nessas últimas partes aqui de 1 Coríntios, como que Paulo, né, soube transmitir com muita sabedoria a palavra de Deus ali. Foi realmente uma coisa assim tremenda! Estamos que estamos, vamos que vamos. Então vamos lá. A ressurreição entre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se vocês lerem o que ele está dizendo aqui, entre linhas, olha, eu vou ler de novo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quer dizer que se for só essa vida para nós, coitados de nós, né? Que vidinha pobre que a gente tem aqui, que vidinha medíocre, que vidinha mais ou menos. Porque é exatamente isso. Independente do que você conquiste nessa vida, independente dos títulos que você tenha, independente da riqueza que você construa aqui, tudo isso é nada. Nada perto do que é a vida eterna. Nada do que é a vida com Deus lá no céu. Então, a resposta é essa. Que compaixão que temos que ter com nós mesmos. Coitado de nós, que estamos aqui vivendo essa vida que durou entre 80 anos, né? Quando a gente vive muito, no máximo 90, já com uma vida bem derrubadinha. Coitado de nós, que temos tão pouco tempo para viver, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois, da mesma maneira que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se foi por meras razões humanas que lutei como feras em Efésio, que ganhei com isso? Seus mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Aqui também ele está dizendo, né, os exemplos, né? Porque quem não conhece a Deus e nós que conhecemos somos os exemplos. Se nós estamos dando maus exemplos, como que quem não conhece vai querer conhecer? Como que quem não conhece a Deus vai querer ter entendimento das coisas de Deus se ele só vê coisas ruins brotarem de quem conhece? Por isso que nós somos exemplos, por isso que a nossa conduta é importante aqui na Terra. Por isso que a gente pode tudo, mas algumas coisas a gente não deve fazer. Não quer dizer que às vezes você faz alguma coisa, é lá o crente. A gente já é julgado o tempo inteiro. A gente não precisa dar mais pano pra manga, sabe? Mas não quer dizer que Cristo esteja julgando a gente o tempo inteiro por coisas, às vezes banais, mas que as pessoas julgam o tempo todo. O corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Como que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dará um corpo como determinou a cada espécie de semente do seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e os dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Aqui é para deixar claro, né? Porque as pessoas falam, mas como? A gente vai apodrecer, o bicho vai comer, a terra vai comer. Como é que a gente vai ressuscitar, né? Vai virar, o pó vai colar os cacos, vai colar o pó vai se reconstruir. Existe uma diferença, né, entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo terreno. Esse corpo aqui é só para vocês usarem agora mesmo, né? E vai pro túmulo bem desgastadinho, né? Bem acabadinho, porque a gente já começa a morrer a hora que a gente nasce, né? Porque a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais perecível o nosso corpo. Então, é necessário que esse corpo morra para que um novo nasça. Por isso que ele usa o exemplo da semente. Porque para uma planta nascer, a semente morre. Se você vê lá, quando você planta o grãozinho de feijão, né? Que você vê lá no algodão, você vê aquela semente toda brilho, espatifou toda a semente. Aí lá de dentro da semente vem um brotinho, bonitinho, verdinho, que vai dar um pé de feijão, não é? Mas a sementinha morreu. Então nós precisamos morrer para nascer de novo. E não achar que que eu estou dizendo coisas para pessoas que talvez não tenham entendimento, né? Porque você fala, vou ressuscitar. Já tô até vendo eu ressuscitando lá depois de 5 dias de morta, né? Toda a comida de bicho. Não, gente, esse corpo aqui é só para agora. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último homem, Adão, espírito vivificante. Para quem não sabe, a igreja compara muito Adão como o primeiro homem na terra e Jesus o segundo Adão, né? Como se fosse o segundo Adão. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial.
Gente, como as coisas de Deus, ela é tão cheia de detalhes, é assim, é como se fosse um quebra-cabeça, que tudo tem que encaixar, que tudo encaixa para fazer sentido. Adão veio, Adão era o homem terreno, Adão morreu pelo pecado, veio Jesus da terra e morreu e subiu aos céus. Então Deus mostrou que era uma linha, é a nossa linha essa. Vocês conseguem ver? Que nós temos Adão aqui, ó, pecador, morremos. E nós vamos ressuscitar como Cristo. Então Deus fez tudo isso para mostrar pra gente como que vai ser. O que realmente nós significamos aqui. Que é essa linha de Adão a Jesus. Olha como é lindo isso, como Deus é maravilhoso, perfeito e didático. Deus é totalmente didático, gente. Isso tudo é pra gente conseguir ver com os nossos olhos naturais coisas extraordinárias e espirituais, porque talvez a nossa imaginação não fosse assim. Se a gente não visse, né? Tem que ver pra crer, né? Você consegue ver como que Deus é didático, como ele explana as coisas para nós, assim como a vinda de Jesus, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, serve para mostrar que em cima de tanto sofrimento, de tantas coisas, de tantas tentações, ele se manteve puro e santo. Então é possível a gente fugir do pecado se a gente quiser. Porque Jesus aqui na terra estava como homem, vivendo, sofrendo, comendo, bebendo, sofrendo os perrengues da nossa vida. E mostrando que é possível sim ser melhor. Por isso que dizem, a gente tem que viver e aprender com Cristo, para sermos parecidos com Cristo. Porque Cristo provou que ele fez tudo aqui enquanto era humano. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta. Uau, 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 uau. Todos seremos transformados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Que lindo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o trabalho de vocês não será inútil. Uau! Capítulo 16. A coleta para o povo de Deus. Quanto à coleta para o povo de Deus, ouçam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovam e os mandarei a Jerusalém, com a oferta de vocês.
parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Quer eu vá? Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Efésio até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor. Assim como eu, portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir, agora irá quando tiver boa. Desculpa, gente. Oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam, trabalham conosco. Alegrei-nos com a vida de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Saudações finais. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Aquila, Priscila os saudam afetuosamente no Senhor e também a igreja que reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, o outro vídeo ficou um pouco mais longo, esse um pouquinho mais curto. Nós vamos começar no próximo vídeo, 2 Coríntios. Como foi profundo essa carta a Coríntios, né? E como Deus falou com a gente, eu espero que Ele continue assim, abrindo nossos olhos espirituais para entender mais deles. E já que o vídeo ficou curtinho, mais curtinho, eu quero fazer uma oração com vocês. Lembrando, meus amores, que às vezes eu não falo isso, mas é muito importante que a gente ore antes de ler a Bíblia, ore depois, para que a gente tenha entendimento das coisas de Deus, porque as coisas de Deus nos é revelada através dos nossos olhos espirituais, através da nossa conexão com Deus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas bênçãos que tem concedidos a todos nós, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa abrir o coração de cada pessoa que ouve, Senhor. Que o Senhor possa dar entendimento àquilo que ela esteja ouvindo, Senhor. Que não sejam apenas palavras, mas que sejam palavras santas entrando pelo ouvido e chegando ao coração. Senhor, eu agradeço ao Senhor por me dar essa oportunidade de estar lendo, de estar me aproximando do Senhor, Pai. Eu agradeço cada milagre, cada coisa, cada cuidado que eu tenho sentido de Ti na minha vida. E eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todos que estão nos ouvindo possam ter um relacionamento com o Senhor, possam viver experiências com o Senhor, que possam entender a sua graça, que a sua graça é maravilhosa, que estar na sua presença é algo sublime, é algo que realmente traz a paz de espírito que nós tanto buscamos, que realmente preenche o vazio que nós não entendemos de onde vem, que eu sei perfeitamente que nenhum dinheiro, que nada desse mundo é capaz de preencher. Obrigada por nos mostrar que a nossa vida aqui é curta, é pequena e que tudo que nos espera para frente na vida eterna é lindo e maravilhoso, pois estaremos na sua presença, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por mim, na minha vida e na vida da minha família. E eu peço que essas bênçãos se estendam a todos, Senhor, a todos que clamam por Ti, que creem em Ti e que buscam a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de quem ainda não Te conhece, de quem ainda não
sabe o quão é bom ter a sua graça, que essa pessoa possa entender o quanto é perfeita e agradável a sua vontade para a vida dela e que ela possa receber o Senhor na sua vida, fazendo que a sua vida seja totalmente transformada, assim como foi a minha, possa ser de outras pessoas. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como é boa a oração, às vezes não precisa ser uma oração de horas e horas e horas. Quanto mais você ora, mais você se conecta. Mas às vezes você faz uma oração curta e Deus tá ouvindo. E Deus tá ouvindo. Deus sempre ouve as nossas orações. Fique tranquilo, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus. Eu volto no próximo vídeo aí pra gente continuar lendo. E aí, vamos ler 2 Coríntios. Beijos.